Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada, mediante a fé e que está em paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. É o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Hebreus 10,14 afirma esta verdade dizendo que Deus em Cristo, por uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça, da fé, o Evangelho do Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Evangelho depois da cruz, é neste Evangelho que eu vivo e creio. Nele estou firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos concluir o tema, a respeito ainda do verdadeiro batismo. O batismo que não deve ser com água ou em água, realizado por homens, porque ninguém, nem mesmo apóstolos foram enviados para batizar alguém em água ou com água. Em obediência ao que foi dito ao último profeta da lei, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículos 11, quando ele afirmou e disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele, Cristo, vos batizará com o Espírito e com o fogo. Então, o batismo com água realizado nos tempos ainda da lei era para os judeus e não para gentios. E o último profeta assim anunciou, dizendo que ele batizava com água para arrependimento. Mas depois dele estava para vir Cristo, que era mais poderoso do que ele. Cristo vos batizará com Espírito e com fogo. E a palavra deixa bem claro que durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo, o Cordeiro que veio para pagar o preço pelos nossos pecados, não há nenhum registro de Cristo batizando alguém em água. A palavra diz que bem que os seus discípulos batizavam e não Jesus. A palavra deixa bem claro que o batismo que iria se manifestar com o Espírito e com fogo seria de alta e única, exclusiva autoridade de Cristo. Se alguém hoje insiste em dizer que o crente tem que ser batizado em águas ou com águas por homens, estão indo em desobediência contra o último profeta da lei, João Batista, está indo contra o próprio Cristo, que não envia ou não enviou ninguém para batizar. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 17, afirmou o apóstolo São Paulo, principal ministro do Evangelho da Graça de Deus, dizendo: porque Cristo não me enviou para batizar ninguém, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, deixa bem claro ali o que Paulo está confirmando o que foi dito pelo último profeta da lei e dando a conhecer à Igreja de Cristo que não há mais a dispensação de batismo com água ou em água por intermédio de homem.
e que se alguém se submete a estes tais batismo em água ou com água realizado por homem, estão anulando para si a cruz de Cristo. Ou seja, o que significa, então, Gistelmo, anular a cruz de Cristo? Não é perder a salvação, Gistelmo? Não, não é perder salvação, porque a salvação nada tem a ver com os batismos com água. Tem a ver com eleição e predestinação em Cristo desde antes da fundação do mundo. Então, o que se passa, então, uma vez que as pessoas aceitam ou é batizada por homens em águas ou com água, ter a cruz de Cristo anulada em suas vidas? É não viver a plenitude dos benefícios da cruz de Cristo. Ou seja, o preço que foi pago não foi só para me livrar do pecado de Adão e me guardar do inferno. Não, foi para que também eu pudesse, selado com o Santo Espírito da promessa, como afirma Efésios 1:13, ser guiado por este Espírito que também me dá uma perfeita consciência baseada na minha fé, que é dom de Deus, para viver também as promessas de Deus como herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Gistelmo. Então nós vemos aí que muitos crentes estão distantes desta realidade e que não vivem como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Antes têm vivido aí como escravos de homens, escravos de igrejas que estão aí pregando um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Sim, anular a cruz de Cristo é justamente isto. É viver um outro Jesus, é viver um outro Espírito, é viver um outro Evangelho. Evangelho destes que estão cheios de doutrinas várias, estranhas, campanha disto, campanha daquilo, sacrifício de obras que nada tem a ver com o verdadeiro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, que nos guia e que nos faz viver segundo a vontade de Deus. Veja isto em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que diz a palavra. Aliás, do 14 em diante, diz assim a palavra do Pai. Romanos capítulo 8, versículos 14 em diante, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez o que? Atemorizados, com a cruz de Cristo anulada em suas vidas. Mas recebeste o que? O espírito de adoção, baseado no qual clamamos o que? Abba, Pai. E o próprio Espírito agora testifica com o nosso Espírito que somos escravos. Não, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele sejamos glorificados. Então, a palavra deixa bem claro que o batismo com Espírito e com fogo é para os filhos e para a liberdade. A palavra diz: não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, ou seja, viver com medo de Deus, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo do juízo eterno. Não, não, não. A palavra diz que nós recebemos o espírito de adoção, no qual nós clamamos Abba, Pai, dizemos querido Paizinho, tá? Porque nós somos filhos. A palavra diz, e o próprio Espírito de Deus que está em nós testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E a palavra diz que, sendo filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra diz que não só somos filhos de Deus, como também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque com Cristo nós já sofremos e também com Cristo nós seremos
glorificado, afirma a palavra de Deus. Diante desta verdade, você ainda vai crer e aceitar batismo com água ou em água realizado por homens? Bem, na verdade, o batismo com água ou em água não salva, mas nem também anula a salvação dos verdadeiros salvos. O que anula é a cruz de Cristo, que significa anular os benefícios da cruz de Cristo, que é a autoridade e o poder que, pelo Espírito de Deus que habita em nós, nos foi dada a autoridade de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, de co-herdeiros com Cristo. Esta é a sabedoria predestinada que nos foi dada para rechaçar toda e qualquer parafernália ou ensino que esteja fora desta verdade. Batismo com água, Gistel, é para a Igreja de Cristo? Não, nunca foi, não é e nem será, porque o verdadeiro batismo da Igreja de Cristo é realizado pelo próprio Cristo e é com o Espírito e com o fogo, como em outras mensagens eu aqui falei, que o verdadeiro evangelho pregado pelos enviados de Deus manifesta nos eleitos de Deus, no tempo de Deus, a sua salvação. E esta salvação, ela é completa. Ela é o livramento, uma vez por todas, dos pecados, o livramento do medo, do diabo e do inferno, e que nos dá um total gozo de participarmos desta salvação em Cristo, como filhos, como herdeiros e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pense nisso e creia que há um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo, realizado pelo próprio Cristo. E fuja e negue toda e qualquer pregação que tenta levar o cristão a se comover ou convencer e ser batizados em água ou com água por homens que, na verdade, estão em desobediência, que não são, a maioria deles, não são enviados de Deus. Muitos estão enganados, mas dentro das Escrituras, estes que estão me ouvindo agora sabem que há um só batismo, que não é batismo com água ou em água realizado por homem. Há um só batismo, o batismo com Espírito e com fogo, que é realizado pelo próprio Cristo. Pense nisso e fuja de doutrinas várias e estranhas e creia na doutrina, a sã doutrina de Cristo. Creia e graça e paz.